Rapaz, o Joel mandou um causo bom demais da conta. Ele é do interiorzinho de Minas Gerais. Ele não falou o nome da cidade, mas vai assuntando. Diz que tinha 2 irmãos, uns caboquinhos ali de uns 17 para 18 anos. Isso na década de 40. Eles moravam na roça, e eles eram festeiros demais. E moço, sem brincadeira, na época eles não tinham condução. Eles iam coisa de 50, 60 quilômetros a pé, às vezes de a cavalo, para festar, para dançar, para beber. Todo dia eles arrumavam uma festinha num arraialzinho daquele, numa comunidade, numa corutela, numa fazenda, todo dia. E o pai deles, mais a mãe, já não estavam aguentando. Mas esses meninos só ficam pra rua, não trabalham, não ajeitam nada, chega de madrugada e dorme o dia inteiro. Eles ficavam dormindo pros matos porque o pai já brigava, batia neles. Vocês têm que virar homem, rapaz. É só eu mais sua mãe que tá trabalhando. Só tenho 2 de filho. E vocês só festando e festando. Vocês estão virando vagabundo e não sei o quê. E os meninos não tinham muito jeito. Aí um dia daqueles, era pouco depois assim do almoço, os 2 rapazes não sabiam de festa nenhuma. E eles conversando entre eles lá. Mas rapaz, hoje parece que não vai ter movimento aí para essas corutela, para essas comunidadezinha aí. Nós não tá sabendo de festa nenhuma. Não, nós não tá mesmo, rapaz. O trem tá fraco. Onde é que nós vai arrumar uma festa, hein? Como é que faz? Aí o pai deles chegou assim na conversa. Vocês já estão planejando o negócio de festa? Não vai ter festa hoje não, rapaz. Hoje vocês vão trabalhar. Já encheram o bucho ali, vamos pra roça comigo. Aí um dos guris falou. Ah, que pra roça o quê, pai? Nós vai arrumar uma festa hoje pra dançar e beber com moça bonita, nem que seja no inferno. Aí o pai deles falou. Mas bate na boca, rapaz. Tá ficando doido? Aí eles saíram de banda assim, os 2 rapazes. O pai ficou lá resmungando. Aí deu de tardezinha, eles banhou, botou roupa e começaram a escutar um batuque assim, uma viola cantando lá para baixo da mata. Aí subiram no espigão, na parte alta da área onde o pai deles cuidava lá, e viram, rapaz, um movimento de festa, coisa assim da sedezinha do pai deles, coisa de uns 1000 metros assim descendo lá para baixo, dessa serra onde eles subiram. Aí eles até comentaram entre eles, mas rapaz, uma festa tão perto aqui e nós nem estávamos sabendo, moço. Aí acabou de escurecer, eles desceu para lá e chegou lá, meu amigo, um movimento bonito, hein? Só mulher bonita, moça bonita, um rapazão aprumado, e bebida, comida, churrasco, tudo assim, ó, fartura, coisa boa, música da melhor qualidade. Eles começaram a dançar, daqui, dali, comer e tal, e coisa. Aí quando eles foi da fé de observar mesmo, o trem não tinha ninguém que eles conhecia. Era só gente desconhecida, moço. E uns povo bonito assim. Eles falaram, uai, mas não tá nem parecendo que é a nossa região aqui. Só gente bonita e nós não conhece ninguém. Eles 2 conversando no meio daquele movimento. Aí eles se apartaram. Aí um deles ficou mais assombrado, o outro lá dançando e esse mais de banda assim, mas rapaz. E olhando para todo mundo para ver se reconhecia um, pelo menos, mas não reconheceu nenhum. Falou, rapaz, mas esse trem tá esquisito aqui, não tá certo isso aqui não. Aí ele mandou aquela expressãozinha. Vale, minha Nossa Senhora. Onde é que nós tá, meu Deus? Na hora que ele falou aquilo, chegou um caboclo de terno assim, o chapeuzinho, pegou no braço dele e falou, vem pra cá, moço, vem pra cá, que o nome que você falou aí não pode adentrar essa festa não. Puxou ele, subiu até aquele espigão, onde ele mais o irmão tinha subido para ver a festa de tardezinha. Na hora que ele chegou lá e olhou para baixo, não tinha festa mais. Aí ele foi questionar o homem. O homem já deu as costas e desceu para lá. Ele ainda tentou correr atrás do homem. Não conseguiu alcançar. Aí foi chegar onde era a festa. Já não tinha festa mais.
Já era mato puro. Não tinha. Tava escuro assim. Não tinha barulho. Rapaz, hoje vai um cauzinho bom demais para vocês. Olha só. Tinha um caçador muito experiente. Homem vivido no mato. Mas ele tinha umas mandinga meio doida. Uns negócio meio fora dos quadros, sabe? Era bicho antigo. Mas em vez de usar os benzimento para ajudar gente, para curar criança com arca caída, essas coisas toda, ele usava era para benzer cachorro de caça. Pois é, benzia os cachorro tudo, e o bicho virava um trem danado. Cachorro dele não morria de nada nesse mundo, nem presa de bicho, nem casco, nem tiro. Não tinha o que derrubasse os cão dele. O bicho virava um demônio no mato, atacava com gosto, parecia até que voava em cima dos bichos. Era coisa doida mesmo. E tinha um que era o xodó dele, um capa preta, coisa mais linda, americano bom de caça. Ele testou esse cachorro por 2 anos antes de consagrar. E, bicho brabo! Nome do cachorro era Corrente. E rapaz, o nome fazia jus, porque onde passava, derrubava tudo, parecia um correntão de trator no meio do mato. Agora, para consagrar o bicho, tinha todo um esquema. Tinha que ser numa sexta-feira santa. E depois disso, toda sexta do mês, tinha que fazer o sinal da cruz na testa do cachorro. Não podia falhar de jeito nenhum. E outra, dia santo não podia caçar com ele. Se caçasse, o cachorro podia perder a consagração e morrer no mato. O caçador sabia disso e respeitava direitinho. Só que, inveja é coisa danada, né? Arrumou um companheiro de caça, homem velho já, dos seus 60 e poucos anos, que também tinha uns cachorro bom. Mas o cabra ficou de olho nos cachorro consagrado. Mas que diabo que esses cachorro têm que são tão bom assim? Dizia ele. Rapaz, daqui a pouco cria até asa. Mas o benzedor disfarçava. Eu ensino bem, ando no mato direto com eles, não relevo. Só que o outro não engoliu essa não. Foi atrás de um povo antigo, gente de 90 anos para cima, para perguntar como quebrava a consagração de cachorro. Foi parar numa velha benzedeira, mulher mirrada, sem dente, nariz grande, dessas que o tempo foi puxando, e perguntou: Dona, como é que quebra a consagração de um cachorro? A velha, com coração puro, respondeu: Meu filho, para quebrar a consagração de um cachorro, é só caçar com ele em dia santo. Pronto. O cabra saiu dali com o plano feito. Ficou esperando um dia santo chegar. Quando deu Natal, 25 de dezembro, acordou de madrugada e foi na chácara do benzedor. Viu o Corrente preso, amarrado, porque o dono sabia que não podia caçar com ele naquele dia. O invejoso foi lá, cortou a corda e soltou o bicho no mato. E cachorro consagrado, cê sabe, caça sozinho. Pegou uma anta no peito. Mas anta é bicho bruto, tem perna grossa, bate pesado. Deu um coice tão desgraçado que arrebentou o Corrente todinho. Cachorro morreu no mato, sem dono nem nada. No outro dia, o benzedor sentiu falta. Desesperou. Mas sabia que não podia ir atrás no dia santo. Teve que esperar o dia 26. Quando saiu pro mato, campeou, até que achou o cachorro morto. Rapaz, diz que quase largou a caça de desgosto. Tinha um amor danado pelo bicho. E o invejoso? Nunca descobriram que foi ele. Mas ele contou para a família, e a família contou para o povo. E hoje a cidade toda sabe do caso. Olha aí, povo! Tá vendo o que é inveja? Bagunça tudo, destrói até bicho inocente. Mas é isso aí, meus amigos. Vocês já tinham ouvido esse cauzinho? História antiga, rapaz, lá do Mato Grosso Velho. Forte, viu? Deixa aquele joinha esperto e até a próxima. Rapaz, eu vou contar um causo para vocês que tem uma reflexão bacana demais. Eu gostei demais dessa história e eu acho que vocês vão gostar também. Diz que tinha um caçador que saiu para caçar sozinho e acabou se perdendo. Ficou 2 dias no mato, para lá e para cá, tentando achar alguém que pudesse ajudar.
e foi sorte de Deus que ele encontrou uma comunidadezinha de ribeirinhos, bem na beira do rio. Quando chegou lá, ficou meio assim, né? Pensando se aquele povo falava a mesma língua que ele. Mas tomou coragem, chegou num ribeirinho e puxou conversa. Para surpresa dele, o homem respondeu numa boa. Era um rapaz solteiro, morava numa casinha de palha. O caçador já foi logo falando. Rapaz do céu, eu sou caçador. Tava caçando aqui na região e faz 2 dias que tô perdido. E pelo tanto que andei, acho que tô mais de 5 anos-luz da minha casa. O ribeirinho deu uma risada e falou. Uai, mas de onde é que você vem? Qual é sua cidade? O caçador respondeu. E o ribeirinho, com a maior calma do mundo. Rapaz, mas isso aí é quase 2 dias de viagem a pé. Não tem jeito de você ir hoje, não. Eu sei que você tá doido para ir embora, mas não adianta se afobar. O caçador suspirou. 2 dias andando naquele mato sozinho, podia se perder de novo. Meio sem opção, ele aceitou o convite. O ribeirinho então disse: Fica aqui em casa hoje. Eu faço uma janta para você, a gente descansa e amanhã resolve. O rapaz tinha só 3 galinhas, mas olha só. Matou uma para fazer uma janta boa para o visitante. Preparou a comida e na hora de dormir ainda fez questão. Aqui você não dorme no chão não, vai dormir na minha cama. E o caçador cansado aceitou. No outro dia cedo, ele já estava agoniado para ir embora. Mas bateu a dúvida. E se perdesse de novo? Então foi falar com o ribeirinho. Rapaz, você não quer me levar, não? Você conhece melhor os caminhos? O ribeirinho deu um sorriso. Uai, eu levo. O caçador sem graça perguntou. E você quer alguma coisa em troca? Alguma recompensa? O ribeirinho pensou um pouco e disse. Ah, já que eu posso pedir, tem uma coisa que eu queria muito. Lá na sua cidade tem um rei, né? Eu queria conhecer ele. Nunca vi um rei na vida. O caçador riu e respondeu. Pois então tá combinado. Você me leva para casa e eu te levo para conhecer o rei. E lá foram eles. 2 dias de caminhada até que finalmente chegaram na cidade. Quando estavam se aproximando, o ribeirinho perguntou. Caçador, como é que eu vou saber quem é o rei? Nunca vi um, não sei nem como é. O caçador explicou. É fácil. Quando o rei estiver de pé, todo mundo vai estar ajoelhado. E quando ele sentar, todo mundo vai ficar de pé. O ribeirinho balançou a cabeça, entendeu direitinho. Aí, foram entrando na cidade. E conforme andavam, o povo foi se ajoelhando. E quando chegaram no palácio, o caçador sentou no trono. Todo mundo ficou de pé. O ribeirinho arregalou os olhos e sussurrou. Uai! E agora? Quem é o rei? Eu ou você? O caçador deu um sorriso e disse. Eu sou o rei, mas você também é. Como assim? Perguntou o ribeirinho sem entender nada. E o caçador explicou. Rapaz, para ser hospitaleiro como você foi, para receber um estrangeiro sem maldade no coração, tem que ser digno de um rei. O ribeirinho ficou emocionado. De pobre virou nobre. E olha que causa bacana, né? A moral dessa história é que ajudar o próximo, receber bem as pessoas, é coisa de rei. Claro, hoje em dia o mundo tá complicado, a gente tem que ter cuidado com quem bota dentro de casa. Mas ainda tem gente boa por aí, que merece acolhimento. Vou aproveitar e contar um causo para vocês. Pro 6 arrepiar até o cabelinho do sovaco. Rapaz, olha que causo desgramado. Não sei se eu fiquei meio medroso, mas deu uma reviravolta. Olha só. Disse que um camarada foi visitar o outro, né? Foi visitar o compadre, aquela coisa amiga de muitos anos. Chegou lá, sapecou do cavalinho, tentou lá cumprimentar, começaram a conversar, aquela coisa, e peão, compadre um do outro, meu amigo, olha, enquanto tiver dia e noite no mundo, tem conversa para conversar. E eles conversando e conversando, a mulher veio, trouxe café, trouxe esse, trouxe aquilo, e aquele trem todo. Aí chegou no momento que o compadre dono da casa falou pro compadre, ó compadre, olha,
O negócio aqui tá meio desgramado, rapaz. De uns tempos pra cá tá sumindo bicho. O trem tá meio feio. Aí o compadre falou: mas como é que é? Como é que tá acontecendo? Ó, eu dou uma de irmão pra você aqui, ó. Eu vou posar aqui hoje e pego essa noite. Esse foi um trem noturno. Aí nós pega ele. Aí uma moça, um bicho. Aí o compadre falou: não, acho que não é onça, né? Onça não, porque não vê rastro, não vê rastro. Onça não tá tendo aqui mais, meu compadre. Vai muito tempo que apareceu onça aqui. Eu tô achando que é um bicho mesmo. Trem do Satanás, um trem doido. Eu não tenho base num negócio desse. Aí o compadre falou: uai, compadre, mas tá sumindo o quê? Aí falou pra mim: meu compadre, tá sumindo vaca, some carneiro. Somebody. Eu tenho uns bode aqui, uns cabrito. O trem tá sumindo. Galinha, moço. Galinha que eu tô tendo pouca pra despesa minha aqui. Tá. O trem tá feio. Eu já fui atrás de benzedor, de tudo, e não acaba, não tô tendo jeito de acabar com esse bicho. E eu não vi rastro, não vi nem sombra dele, nada. Ele só pega durante a noite, os bichos nem barulho faz, só vai sumindo. Aí o compadre falou: mas não é possível. Você foi atrás do benzedor e até aqui o benzedor não deu conta de fazer nada? O compadre falou: fui, mas rapaz, então se benzedor não deu conta, não tem ninguém que dá conta no mundo, não? Ó, peraí, eu vou dar uma analisada aqui. Você incomoda de eu dar uma andada aqui para dar uma olhada? Aí o compadre falou: não, como não? Pode andar, compadre. Aí o outro compadre começou a andar aqui e acolá, foi no curral dos carneiro, cabrito e coisa e tal. Foi pra cá, foi pra lá, andou. Meia hora andando, voltou lá e sentou de novo. Aí o compadre falou: compadre, eu tô percebendo por que o benzedor não descobriu. Porque é outro benzedor que tá fazendo isso com você. O compadre falou: não, mas benzedor fazendo isso? Onde já se viu? Onde que benzedor que rouba gente? Tem um outro tipo de benzedor, que é o que usa as rezas. As rezas de São Cipriano e rouba. Você nunca viu assim um bicho a mais assim? Um bode a mais, um burro a mais aí no seu pasto? Não. Vou aqui. Meio aparece aí um carneirão preto e um burrão preto aí, mas eu vejo mais é o carneirão preto no meio dos carneiros. Eu não tiro porque é um carneirão bonito, moço. E já pegou de curral uns carneiro aí. Nasceu uns cabritinho arrumado, bichinho arrumado. Aí o compadre falou: pronto, matei, meu amigo. É isso aí, ó. Esse carneirão, esse cabritão aí, esse bodão que tá aparecendo aí pra você. E esse burro é o benzedor que rouba. Você não vê rastro é por causa disso. Você olha ele lá, durante a noite ele tá transformado em bicho. E aí, quando você vai ver, vai dormir. Não tá nem aí. O bicho vai lá, transforma em gente, rouba essas coisas. Rapaz, depois disso nunca mais apareceu nada por lá. Diz que esse carneirão era o tal benzedor, e jogaram ele no rio. Diz que até hoje, o povo que pesca lá sai corrido porque o trem lá é perigoso. Meu vô falava que essas coisas de antigamente, a gente escuta e fica com medo, mas tem que respeitar. Eu acredito, viu? Deus me livre desses trem de doido. Vê esse causo aqui. O caboclo montou no cavalo e foi campear para ver se achava a vaca. Vaca parida, boa, de uns 10 ou 12 litros de leite. Ele tinha separado ela na frente da propriedade num pasto que fazia divisa com a rodovia. Deixou a vaca lá, separada, porque estava apartando o bezerro e esgotando o leite, que as primeiras tiradas sempre saem sujas. Foi lá ver se achava a vaca, mas a danada sumiu. Andou o pasto todinho, nada. Foi até os cantos da cerca, já na divisa com a outra propriedade, onde tinha um cerradão, área de preservação do vizinho. Aí achou o rasto da vaca. A peste tinha passado a cerca e entrado no cerrado. Ah, mas vai dar trabalho. Já era tardezinha, quase 5:30. Amarrou o cavalo num moitão
e entrou mato adentro batendo o facão. Achou bosta fresca, pegou no rastro da vaca e seguiu. Andou, andou, e nada da vaca. A danada tinha enfiado fundo no mato, talvez atrás de uma fruta. Escurecendo já, ele desistiu. Vou mexer com isso amanhã, hoje já era. Foi voltando e até chegar no cavalo já tinha escurecido de vez. A rodovia ali perto, aquele barulhão de carreta, carro passando, farol cortando o escuro. Montou e veio seguindo a cerca, indo para a sede. O trecho era longo, uns 1.500 metros até lá. Veio tocando o cavalo devagar, distraído com os faróis dos caminhões. Quando de repente, viu um cavalo no acostamento, do lado da rodovia. Ele estava na propriedade, o cavalo do outro lado da cerca. Estranhou. O bicho era magro, esquisito, pele e osso. Uai! Cavalo solto desse jeito, perigoso. Vai dar acidente. Pensou em espantar o bicho, mas e se corresse para a rodovia? Melhor não mexer. Seguiu o caminho. Foi quando escutou um trote. O cavalo do acostamento veio se chegando, andando rente à cerca. O caboclo olhou melhor. Tinha algo muito errado com aquele cavalo. Do nada o bicho começou a crescer. Mas crescer mesmo. O caboclo parou o próprio cavalo e ficou olhando. O outro bicho foi esticando, esticando. 2 metros, 5 metros, 10 metros, 15, 20. O bicho cresceu tanto que tapou a lua no céu. E era uma lua fininha, minguante, mas sumiu atrás do cavalo gigante. Aí bateu o pânico. O caboclo ficou paralisado. O medo foi tanto que as pernas travaram. O cavalo crescia, já passava dos 100 metros. E então começou a tombar para o lado dele. Foi aí que o caboclo despertou e meteu as esporas no próprio cavalo. Saiu disparado. O monstro caiu com tudo. O chão tremeu. Poeira subiu. O barulho foi tão forte que parecia um trovão. Chegou na sede da fazenda bufando. O patrão estava carregando umas coisas na caminhonete e olhou assustado. Mas que foi isso, homem? Vem chegando desse jeito por quê? O caboclo desceu do cavalo, largou os arreios e foi jogar água no bicho, que estava pingando de suor. Nem conseguia falar direito. Rapaz, se eu te contar o que eu vi, você vai rir de mim. Eu mesmo não tô acreditando. O patrão cruzou os braços. Conta logo. Que foi que você viu? Onça? Assombração? Rapaz, eu não sei o que eu vi. Só sei que fui campear a vaca, não achei. Quando voltei, vi um cavalo no acostamento. Do nada, o bicho começou a crescer. Crescer. Até tapar a lua. E caiu bem em cima de mim. Se eu não corro, tinha morrido ali mesmo. O patrão não riu. Ficou sério. Ah, então não sou só eu que vejo esse trem. O quê? Esse aí é o zumbi de cavalo. O caboclo gelou. O patrão contou. Anos atrás, um rapaz bateu um uno num cavalo ali na rodovia. O rapaz morreu. O cavalo também. O corpo do rapaz foi levado, mas o cavalo deixaram por lá, apodrecendo no mato. Os ossos ficaram expostos. E dizem que quando um cavalo morre assim, atropelado, sem ser enterrado direito, pode virar um zumbi de cavalo. Um espírito que assombra as estradas. O patrão mesmo já tinha visto antes. O povo antigo fala que, se ele cair em cima de alguém e a pessoa não fugir a tempo, morre na hora. O caboclo engoliu seco. Pois quase que eu fui então. E desde esse dia, ele nunca mais andou naquele trecho da cerca depois que escurecia. A gente conta muito caos aqui daquele camarada que leva a gaia da mulher e vai lá lavar a honra, né? Tem disso hoje em dia? Tem também. Sempre vai ter, o mundo é desse jeito mesmo, né? Não tem o que fazer. Mas não tem só esse tipo de camarada. Tem outros tipos, outras qualidades de corno, não é verdade? E eu vou contar uma outra qualidade aqui pra vocês. Vocês vão assuntar aí. Olha só isso. Tinha um camarada, molecão assim, de 19 para 20 anos. Ele morava na fazenda com os pais ainda, porque o pai dele trabalhava na fazenda. Ele não trabalhava de verdade na fazenda,
Era tipo ajudante do pai. E o pai dava umas gorjetas pra ele e tal. Só que aconteceu não sei o que lá. Que o pai dele e a mãe dele tiveram que ir pra cidade. Não sei se foi por causa de doença ou outra coisa, mas tiveram que ir. Aí o rapazinho falou: "Não, pai, mãe, eu vou ficar aqui na fazenda. Eu já sei tudo que o pai faz, vou conversar com o patrão, mostrar que sei fazer as coisas e fico morando na casa da fazenda." O pai e a mãe deixaram. Conversou com o patrão e ele passou a ganhar o mesmo que o pai ganhava. E nisso, rapaz, ele trabalhava a semana toda. Quando dava no sábado de tardezinha, ele ia para a cidade visitar os pais e festar na cidade. Mexer e virar, né? E aí que vem o caso. A mãe dele morava num bairro mais periférico e tinha uma vizinha, mulher solteira, com uma filha muito bonita. Essa vizinha viu ele e chegou para a mãe dele. "Ah, mas você tem um filho? Eu tenho uma filha da mesma idade dele." Aí apresentou os dois. Dali engatou um negócio, começaram a sair, conhecer, namorar. E então, rapaz, a mocinha brigou com a mãe e foi se queixar com ele. "A gente já namora há tanto tempo. Eu brigo muito com minha mãe. Você podia alugar uma casa aqui e morar junto comigo." Ele falou: "Não posso, não saio da fazenda por nada. Gosto demais do meu serviço." Mas fez o seguinte: alugou uma casa para ela, mobiliou tudo, ajeitou e botou ela para morar lá, e seguiu a rotina. Semana na fazenda, final de semana na cidade. Só que a mãe dele começou a notar uns movimentos esquisitos na casa. Ela chamou ele: "Meu filho, essa mulher é sua? Não quero fazer fofoca, mas tô vendo uns movimentos esquisitos lá." Ele não acreditou, esnobou a mãe. Mas o tempo passou e a moça engravidou. Barriguinha foi crescendo e ele foi desconfiando. Começou a notar que ela o refogava, né? Não queria mais furunfa. Aí um dia ele resolveu testar. Em vez de ir para a fazenda na segunda, ficou de tocaia. Ficou o dia todo dentro do carro esperando. De tardezinha, lá para as 5 e pouco, apareceu um camarada. Nem bateu palma, nem nada. Só abriu o portão e entrou. Ele viu aquilo e falou: "Não é possível, meu Deus do céu." Ligou o carro e foi para a fazenda. Não quis nem ver mais nada, já sabia. Passou um tempo e nasceu o menino. Ele olhou e de bebê não dava para desconfiar. Mas quando o menino foi crescendo, ele começou a notar. E já sabia a cara do camarada que entrava lá. Depois de um tempo, bateu o olho e pensou: "Esse menino não é meu." Ficou remoendo aquilo quase 2 anos, até que chamou a mulher para conversar. "Eu sei que esse filho não é meu, eu vi tudo." Aí ela confessou: "Antes de te conhecer, já ficava com ele." E ele disse: "Não tem problema não. A única coisa que eu quero é que você largue ele. Esse menino tá no meu nome, é meu filho. E eu quero que você nunca diga que ele não é meu." E rapaz, ficou nesse molde. O povo fala que essa mulher continua traindo ele até hoje. E ele continua lá, criando o menino e fingindo que nada aconteceu. Então assim, existe o corno que lava a honra. Mas também existe o corno manso. Tem todo tipo de corno. Eu só sei desses dois, o manso e o bravo. Esse camarada não tem honra para si mesmo, né? Feio demais. Eu acho que é quase tão feio quanto o que lava a honra. Deus me livre. Tem causa demais assim, viu? Tem gente que é doidinha da cabeça. Como é que vocês estão aí? Rapaz, vou contar um causinho de antigamente para vocês, rapaz, de um fazendeiro. Ruindade no mundo. O homem era ruim mesmo. Deus me livre e guarde. Já ouviu só? Rapaz, disse que era na época que a escravidão já tinha acabado, lá pros 1910 e tal. Só que assim, os escravos foram libertos, mas a maioria não tinha para onde ir. Aí, eles continuaram nas fazendas, trabalhando, fazendo as mesma coisa que fazia quando era escravo, mas ganhando isso aqui, ó, uma mixaria que não dava para nada. Praticamente trabalhava para comer e ter moradia. Essa fazenda desse fazendeiro era ruim, rapaz. Plantava algodão, cana, essas coisas. Mas época de colheita e plantio, vixe. Os funcionários dele, que mais parecia escravo ainda,
Trabalhava aqui só. E ele vivia em cima, só dando nos peão. Disse que ele andava com uns 4, 5 pistoleiros assim, entre 6 deles ali. Ó, rodando, vigiando para ver se o povo tá trabalhando mesmo, se não tem ninguém descansando ou conversando conversa fiada. Rapaz, era em cima o tempo todo. Aí, lá na fazenda dele, servia um tipo de comida só, viu? Não tinha esse trem de cafezinho da manhã, não. Era só o almoço e a janta. E o cardápio? Canjiquinha com retalhado de bofe de bicho. Era fígado, coração, essas coisas tudo talhadinha, ferventada, frita no meio da canjiquinha. Todo santo dia. Mas ninguém reclamava, rapaz. Vai reclamar para ver se não sofria na mão desse fazendeiro? O povo ia continuar ali, porque canjiquinha dá força pro trabalhador. E era isso ou nada. Aí um dia, na hora do almoço, o feitor foi lá e reuniu todo mundo, como sempre fazia. Mandava todo mundo ir comer no mesmo horário. Só que tinha um peãozinho lá, rapaz, que era muito risonho, gostava de fazer piada demais da conta. Esse peão chegou na hora do almoço, e na hora que o feitor bateu chamando, ele gritou no fundo: "Vamos almoçar, garrada! Hoje nós vamos comer milho! Rapaz!" O feitor ouviu aquilo e ficou quente. Foi lá direto no fazendeiro e contou: "Patrão, tem um peãozinho lá que fez piada com a comida nossa hoje." O fazendeiro olhou de lado e perguntou: "Fez o quê?" "Fui chamar o povo para almoçar e ele gritou que nós ia comer milho hoje." O fazendeiro nem pestanejou. "Vai lá e fala que hoje ele vai ter uma comida especial." Aí, na hora do almoço, todo mundo sentou, comeu. Quando chegou a vez do peão, a cozinha não serviu ele. Ele olhou e perguntou: "Uai, que foi?" O feitor respondeu: "O fazendeiro falou que você vai comer comida especial hoje." No primeiro momento, o peão achou até bom. Pensou que ia ganhar um prato diferente. Mas ficou com a pulga atrás da orelha. Aí, quando todo mundo já tinha comido e saído, o fazendeiro chegou perto dele, com aquele olhar ruim. "Bom, você não falou que nós come milho? Então hoje você vai comer milho." Mandou o feitor ir buscar a comida especial. O feitor foi lá na cozinha e voltou com um prato, rapaz, cheio de milho. Milho inteiro, espiga, caroço, tudo misturado no prato. Juntou na mesa do peão e falou: "Agora, ou você come tudinho, ou você morre de fome." Rapaz, o coitado do peão comeu. Mastigou aquele milho seco, caroço duro, rangia dentro da boca dele. Mas engoliu. Nunca mais na vida fez piada de comida. Aí você vê, rapaz, a ruindade desse fazendeiro. O peãozinho nem fez por mal, foi só uma brincadeira. Mas o patrão fez ele pagar caro. E esse é só um exemplo das humilhações que o povo passava antigamente. Trabalhava que nem os escravos. Ganhava uma mixaria para comer e ter onde dormir. E ainda passava por essas coisas. Rapaz, complicado, viu? Mas é isso aí. Um forte abraço para vocês. E olha, espero que esse fazendeiro esteja ardendo no mármore do inferno. A gente conta muito caos aqui daquele camarada que leva a gaia da mulher e vai lá lavar a honra, né? Tem disso hoje em dia? Tem também. Sempre vai ter. O mundo é desse jeito mesmo, né? Não tem o que fazer. Mas não tem só esse tipo de camarada. Tem outros tipos, outras qualidades de corno, não é verdade? E eu vou contar uma outra qualidade aqui pra vocês. Vocês vão assuntar aí. Olha só isso. Tinha um camarada, molecão assim, de 19 para 20 anos. Ele morava na fazenda com os pais ainda, porque o pai dele trabalhava na fazenda. Ele não trabalhava de verdade na fazenda, era tipo ajudante do pai, e o pai dava umas gorjetas para ele e tal. Só que aconteceu não sei o que lá, que o pai dele e a mãe dele tiveram que ir para a cidade. Não sei se foi por causa de doença ou outra coisa, mas tiveram que ir. Aí o rapazinho falou: "Não, pai, mãe, eu vou ficar aqui na fazenda. Eu já sei tudo que o pai faz, vou conversar com o patrão, mostrar que sei fazer as coisas
e fico morando na casa da fazenda. O pai e a mãe deixaram. Conversou com o patrão e ele passou a ganhar o mesmo que o pai ganhava. E nisso, rapaz, ele trabalhava a semana toda. Quando dava no sábado de tardezinha, ele ia para a cidade visitar os pais e festar na cidade. Mexer e virar, né? E aí que vem o caso. A mãe dele morava num bairro mais periférico e tinha uma vizinha, mulher solteira, com uma filha muito bonita. Essa vizinha viu ele e chegou para a mãe dele. Ah, mas você tem um filho? Eu tenho uma filha da mesma idade dele. Aí apresentou os dois. Dali engatou um negócio, começaram a sair, conhecer, namorar. E então, rapaz, a mocinha brigou com a mãe e foi se queixar com ele. A gente já namora há tanto tempo. Eu brigo muito com minha mãe. Você podia alugar uma casa aqui e morar junto comigo. Ele falou. Não posso, não saio da fazenda por nada. Gosto demais do meu serviço. Mas fez o seguinte. Alugou uma casa para ela. Mobiliou tudo, ajeitou e botou ela para morar lá. E seguiu a rotina. Semana na fazenda, final de semana na cidade. Só que a mãe dele começou a notar uns movimentos esquisitos na casa. Ela chamou ele. Meu filho, essa mulher é sua? Não quero fazer fofoca, mas tô vendo uns movimentos esquisitos lá. Ele não acreditou. Esnobou a mãe. Mas o tempo passou e a moça engravidou. Barriguinha foi crescendo. E ele foi desconfiando. Começou a notar que ela o refogava, né? Não queria mais furunfa. Aí um dia ele resolveu testar. Em vez de ir para a fazenda na segunda, ficou de tocaia. Ficou o dia todo dentro do carro esperando. De tardezinha, lá para as 5 e pouco, apareceu um camarada. Nem bateu palma, nem nada. Só abriu o portão e entrou. Ele viu aquilo e falou, não é possível, meu Deus do céu. Ligou o carro e foi para a fazenda. Não quis nem ver mais nada, já sabia. Passou um tempo e nasceu o menino. Ele olhou e de bebê, não dava para desconfiar. Mas quando o menino foi crescendo, ele começou a notar. E já sabia a cara do camarada que entrava lá. Depois de um tempo, bateu o olho e pensou, esse menino não é meu. Ficou remoendo aquilo quase 2 anos, até que chamou a mulher para conversar. Eu sei que esse filho não é meu, eu vi tudo. Aí ela confessou, antes de te conhecer, já ficava com ele. E ele disse, não tem problema não. A única coisa que eu quero é que você largue ele. Esse menino tá no meu nome, é meu filho. E eu quero que você nunca diga que ele não é meu. E rapaz, ficou nesse molde. O povo fala que essa mulher continua traindo ele até hoje. E ele continua lá, criando o menino e fingindo que nada aconteceu. Então assim, existe o corno que lava a honra. Mas também existe o corno manso. Tem todo tipo de corno. Eu só sei desses dois, o manso e o bravo. Esse camarada não tem honra para si mesmo, né? Feio demais. Eu acho que é quase tão feio quanto o que lava a honra. Deus me livre. Tem causa demais assim, viu? Tem gente que é doidinha da cabeça. Olha só, esse aqui. Lá no ranchinho chovia muito na época, mas desde que deu uma estiada, rapaz. Parou de chover de tudo mesmo. A folhada do mato estava bem seca. Aí o caboclo, que era viúvo, tinha recém perdido a mulher dele. Ficava lá, vivendo tranquilo. Mas já fazia mais ou menos 1 ano que ele não ia pro mato. Perdeu o gosto, sabe? Depois que perdeu a mulher, morava sozinho no ranchinho. Num dia desses ele pensou, ah, hoje eu vou lá, vou caçar uma paca. Faz tempo que eu não vou. Tô com uma saudade, uma vontade de comer uma faca. Mas ó, ele era meio sem vergonha, viu? Não tinha muito amor pelos bichos, não. O problema dele era esse aí. Meteu a espingarda .32 nas costas e foi. Lá no mato tinha um taperão de abacate muito antigo. O povo falava que foi plantado até pelos escravos. Lugar velho, lugar carregado. Eu, hein? Um trem desses eu não tenho coragem de ir, não. Já ouvi muita gente falar que esses locais são perigosos. Pior ainda indo sozinho. É muito arriscado. Dizem que até vampiro pode ter por lá. Mas ele foi. Espingarda nas costas, subiu naquele taperão de abacate.
E pensa num homem sem vergonha. Ele fez um giral lá em cima, com aroeira, parafusada. Botou umas tábuas para deitar. Ele subia e ficava lá quase dormindo, o danado. A lua estava escura. Era mais ou menos umas 8 horas da noite quando ele escutou a paca vindo. Quando viu, pegou e meteu o balaço. Alumiar, ele não alumia não. Já viu que era uma paca fêmea, e estava prenha. A barriga dela estava inchada, arrastando no chão. Mas ele matou mesmo assim. Muito sem vergonha, muito sem alma. Matou a paca, desceu lá, pegou o bicho e subiu de novo. Porque ele tinha costume de matar 2 pacas por noite. Ficava ali até umas 10 horas, esperando a segunda. Aí ele fez isso. Matou a primeira, jogou por cima do giral e ficou esperando. Ficou. Lá para as 9 horas da noite, ele escutou um trem vindo de novo. Só que dessa vez, não era passada de bicho, não. Eram 2 passos, como se fosse alguém arrastando os pés na folhagem. Ele nem ativou na cabeça o que podia ser. Achou que era outra paca ou sei lá o quê. Ficou esperando o trem chegar debaixo dele. E aí, meu amigo? Rapaz, diz que o coração dele gelou. Ele já pegou a espingarda, engatilhou, mas quando olhou, era a mulher dele. A mulher dele, mas apodrecida. O trem fedendo, escuridão pura. Ele viu aquela coisa subir em cima dele, o fedor de carne podre, aquele breu todo cobrindo ele, e diz que na hora ele deu um berro tão grande que caiu lá de cima junto com a paca, com tudo. Aquilo cobriu ele todinho. O fedor era demais, carne podre grudando nele, aquele trem todo embolado. Diz que ele começou a gritar, pedindo perdão, perdão, pelo amor de Deus, achando que era a mulher dele que tinha voltado do céu para puxar o pé dele, para cobrar dele todas as traições, todas as safadezas que ele fez quando ela era viva. Mas não era ela, não. Era o mato. Era a entidade do mato. O trem se enfiou nele de uma forma que ele sentiu o peso da maldade dele, do que ele fez com aquela paca prenha. Ele gritava, pedia socorro, até que o trem foi sumindo. Quando ele conseguiu se levantar, estava todo melecado de carne podre, fedorento, todo tremendo. Saiu dali correndo. Chegou em casa, limpou a paca. Tinha os 2 filhotes dentro da barriga dela. Aí, daquele dia em diante, nunca mais entrou no mato. Nunca mais. Não caçou, não mexeu com bicho. Não chegou nem perto daquela tapera velha. E ele mesmo conta essa história, viu? E rindo ainda, dizendo que era a mulher dele voltando para puxar o pé dele. Mas não era, não. Era coisa do mato. Por isso que eu falo. Sozinho, no mato, sem respeito, é a pior coisa que você pode fazer na vida. Então respeite o mato. Respeite o mato. Porque mato não é brincadeira, não. Tinha um caboclinho de uns 23 anos, não era casado nem nada, mas era muito apegado à mãe. A mãe dele era daquelas mulher meio bagunçada da vida, sabe? Criada naquelas confusões feias do mundo. Não teve pai, não. Ele foi criado só pela mãe, que teve ele com 13 anos de idade. Então já viu, né? Sem estrutura nenhuma. Mas ele amava demais ela. Nunca teve um padrasto, porque a mãe pegou um ranço de homem depois que o pai dele não quis assumir ele, entende? Aí foram levando a vida como dava. E o caboclinho era trabalhador, não devia nada para ninguém, poupava tudo que podia, dava tudo que a mãe precisava. Era o esteio da casa. E nisso a mãe dele nunca mais quis saber de homem. Um dia ele juntou um dinheirinho bom, porque o sonho dele era ter uma chacrinha, uma terrinha para cultivar, mexer, tocar a vida. E conseguiu, viu? Comprou uma terra de cultura, da boa, excelente para lavoura. E ele era enjoado com horta. Você falava de horta, e ele emendava a conversa de 1 hora sem parar. Gostava demais. Comprou a terra, fez um ranchinho. Depois foi e fez uma casinha boa de alvenaria, ajeitadinha. E ia continuar morando com a mãe, levando a vida por lá mesmo. Ajeitou tudo, estruturou a chácara com a ajuda da mãe, que era batalhadora também. Antes disso, ela trabalhava de doméstica,
e ele em construção civil. A mulher era sabida nas coisas de casa, sabia fazer uns quitutes bons. Começaram a plantar, vender hortaliça, alface, couve, essas coisas. Só que ninguém dá conta de tudo sozinho. A mãe ajudava, mas não era do ramo. Aí ele resolveu fazer um puxadinho e levar alguém para ajudar e morar lá, porque a chácara era um pouco retirada da cidade. Foi na cidade, procurou e achou um caboclo bom, sabedor, daqueles que você senta para conversar e esquece da hora. Animado, gente boa mesmo. Acertaram o salário, ajeitaram as coisas, e ele levou o homem para lá. O puxadinho já estava pronto. O caboclo também era solteiro. Ia ganhar um fixo mensal para tocar o plantio, abrir novas frentes de horta e tudo mais. E a coisa foi crescendo, viu? O caboclo era tão bom que até a mãe do rapaz, que tinha ranço de homem, começou a se engraçar com ele. E o negócio foi indo. Engataram um namorico e acabou que casaram mesmo. O filho achou até bom, porque já não aguentava mais ver a mãe tão sozinha. E com o novo marido, a coisa andou mais ainda. A horta deu certo, foi crescendo. O rapaz construiu outra casa só para ele, separada, e deixou a mãe e o padrasto na casa principal. A chácara foi pegando nome, pegando gente para trabalhar durante o dia. Gente que só ia e voltava para a cidade. A horta prosperou tanto que o rapaz enricou. Ficou rico mesmo. Comprou caminhonete, investiu. Mas nunca quis saber de mulher. O povo falava que ele era diferente, mas ninguém sabia ao certo. E o tempo foi passando. A mãe e o padrasto morando na mesma vidinha, sem muita melhora. E um dia o padrasto virou para ela e falou: "Mulher, eu sou o padrasto do seu filho há um tanto de ano. Ele enricou, tem caminhonete, casa na cidade, terra, e eu e você morando nessa chacrinha com um celtinha velho e uma motinha. Parece que só ele que cresce, e nós empacado." A mãe dele ficou sem resposta. Sabe como é? Mulher que nunca teve figura paterna em casa acaba sendo muito submissa. E ela era assim. Depois que se apaixonou por aquele homem, ficou ainda mais submissa. Ele jogou aquilo e ela só escutou. E ficou por isso, mas aquilo foi crescendo dentro do homem. E chegou um dia que ele falou: "Tô cansado. Cansado de ver ele na melhor e a gente na pior. Nós vai ter que fazer um negócio com ele. Ele não tem irmão, não tem pai. A herança toda vai ser sua. E nós precisa dar fim nele." A mãe ficou calada, ele nem deixou ela falar. Pediu para ela pensar. E ela pensou e aceitou. Disse que viu mesmo que só ele subia na vida, e eles ali, empacado na poeira. Só que estava errado, né? O rapaz era o dono de tudo. Deu tudo para a mãe. Sustentou ela a vida inteira. Mas a inveja é coisa doida. E a mãe aceitou o plano do marido. Chamaram o rapaz para almoçar no domingo. Só os três. Ele chegou na caminhonete, estacionou, foi entrando, normal. Almoçaram. E ele gostava de batida de graviola com leite. Só ele gostava. A mãe fez e botou sonífero dentro. Ele bebeu e logo depois apagou. Dormiu ali mesmo. O padrasto esperou ele apagar, pegou um porrete e... foi isso. Enterrou o corpo nas imediações da chácara. E a vida seguiu, com eles dois como herdeiros de tudo. Chácara, casa, caminhonete, terrenos. Passado um tempo, uns meninos foram brincar no mato, lá perto do córrego. Iam fazer piscininha de criança, igual a gente fazia desviando a água, e cavando, acharam a ossada. Ainda estava com calça e carteira. Correram com medo, chamaram a polícia. A polícia foi lá, achou a carteira no bolso da calça. Era ele mesmo. Aí virou investigação, reviraram tudo, prenderam a mãe e o padrasto. A mãe foi para um manicômio, porque endoidou depois que foi presa. Antes, enquanto vivia na riqueza, tava boa, né? E o padrasto tá preso até hoje. Nunca mais sai. Então você vê, a inveja mora na família também. Às vezes até mais do que fora dela. Amor de mãe é sagrado,
mas tem mãe que não devia nem ser chamada de mãe. É um cauzinho daqueles que faz a gente pensar na vida. Triste demais. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Se quiser, posso deixar esse texto num formato mais pronto para leitura em vídeo ou contação de história também. Escutem essa aqui. Era na base assim de umas 4 horas da tarde. Tava garoando, aí o caboclo saiu pro campo, pro pasto, para juntar as vacas, fechar os bezerros, tirar o leite no dia seguinte. Saiu pro campo naquela garoinha. Quando ele já estava lá no meio do pasto, avistando as vacas para arrebanhar, o tempo virou. Começou aquela ventania. Ele tá coisa assim de uns 700 metros da casa. Era um topo de subida o pasto. Aí o tempo virou de vez e a garoa engrossou, e o trem começou a derramar água com força mesmo. Trovão estralando. Ele pensou, quer saber de uma coisa? Vou para debaixo da casinha do coxo. Aí tinha um coxo coberto com telha de zinco, coxo de sal e ração, no meio do pasto, onde ele ofertava para o gado. Correu para lá e ficou. A chuva foi engrossando, engrossando, o pau pegando, água caindo e trovão rachando. Relâmpago iluminando tudo. E nisso as vacas vieram vindo, tudo acostumada, no meio da chuva mesmo, de trote pro curral. Aí, no dizer dele, no dizer do povo que especula, ele pensou, vou deixar a chuva passar. Deixou o gado ir descendo sozinho pro curral. Eram umas 12 vacas com bezerro e tudo. A mulher dele ficou na casa, preparando um bolinho de chuva, passando um café para quando ele voltasse. A ideia era fechar os bezerros, sentar na varanda, comer bolinho, tomar café e ver a garoa. Aí ela tá lá, mexendo na massa do bolinho, quando deu um relâmpago forte, um trovão que chegou a zunir a orelha. Clareou tudo. Era de dia ainda, mas o tempo estava escuro por causa da chuva. Aquele clarão que chega, acabou a energia. Um baque violento caiu perto. Ela se benzeu. Credo, meu Deus, que é isso? E o marido lá no pasto? Foi passando a chuva, ficando mais fraquinha. O curral era perto, dava para ver as vacas rodeando lá. Mas cadê o homem? Ele não tinha aberto a porteira ainda. Passou uma meia hora. Ela desconfiou. Isso tá errado. As vacas lá de roda e nada dele. Ela resolveu ir atrás. Saiu molhando os pés na garoa, foi pro pasto, andou, olhou. De longe, avistou. Tava lá no coxo, caído na lama. Mesmo coberto, sempre fica aquela poça de lama em volta. De longe, já viu ele caído, com metade do corpo submerso. O raio caiu perto. A descarga pegou nele. Não pegou direto, mas foi forte. Ela correu, desesperada. Puxou ele pelos braços, tirou da lama. Ele ainda respirava, mas desmaiado. Aí se analisa. É Deus. Não tem outra explicação. A mulher, coisa de uns 60 quilos, arrastou um homem de quase 90, alto, forte. Arrastou ele por uns 600, 700 metros até em casa. Passou um rádio pro vizinho. O homem veio de caminhonete. Botaram ele dentro e correram para a cidade. Chegando lá, meteram ele nos aparelhos, aqueles trem tudo. Ficou uma semana em coma. Vivo, mas naquele estado. Cheio de máquina ligada nele. Depois acordou. Mas ficou com sequela, como se tivesse tido um AVC. Metade do corpo ficou meio paralisado, sem muita locomoção. Foi fazendo fisioterapia, foi melhorando, mas nunca ficou 100%. Depois voltou para a fazenda, tocava as coisas devagarzinho. Aí cê tira. Chuva forte é perigoso. Eu mesmo já fiz errado, já me abriguei em coxo de telha de zinco. Perigoso. O certo, por mais longe que tá, é correr para casa. Eu já fiquei até debaixo de árvore. Alta ainda. Risco de vida. O certo é correr. Fazenda grande tem que ter um retirozinho, uma casinha de apoio, lugar de se proteger direito. Porque o tal do raio não é brinquedo.